Capítulo 4.18 Tendências periódicas na formação de íons. As reações químicas ocorrem pela alteração nos arranjos entre os elétrons ligados aos átomos. Assim, a tendência de um átomo de ganhar ou perder elétrons reflete nas propriedades químicas dos elementos, e os dois pontos seguintes se referem às energias de formação de íons positivos, chamada de energia de ionização, e íons negativos, conhecida como afinidade eletrônica. Energia de ionização. O termo ionização se refere à formação de íons, mas neste contexto se direciona especificamente à formação de íons positivos. Para a remoção de um elétron de um átomo, deve ser realizado trabalho para superar a atração eletrostática entre elétron e núcleo, chamado de energia de ionização. Um átomo tem tantas energias de ionização quanto o número de elétrons. Elétrons são sempre removidos do orbital ocupado de maior energia, e as sucessivas energias de ionização de um átomo aumentam rapidamente devido à redução da repulsão elétron-elétron e pelo aumento da carga nuclear efetiva que atrai os elétrons restantes ao núcleo. Um exame das sucessivas energias de ionização dos primeiros 10 elementos fornece uma confirmação experimental de que a ligação dos dois elétrons mais internos, com N igual a 1, é significativamente maior do que os elétrons da segunda camada, com N igual a 2. Uma inspeção das sucessivas energias de ionização sucessivas dos átomos em uma determinada linha da tabela periódica revela algumas irregularidades que podem estar relacionadas às energias ligeiramente mais baixas, maior estabilidade das ligações, de elétrons em orbitais semi-preenchidos e completamente preenchidos, e uma dessas séries é mostrada na figura. As energias de ionização aumentam conforme avançamos na tabela periódica, devido ao aumento da carga nuclear Z, e diminuem à medida que se move para baixo na tabela, porque em cada período o elétron está sendo removido de uma camada um passo mais distante do núcleo do que no átomo imediatamente acima dele. Isso resulta em linhas em zigue-zague nos gráficos que mostram as primeiras energias de ionização como a variação de Z. A afinidade eletrônica. A formação de um íon negativo ocorre quando um elétron de uma fonte externa entra no átomo no orbital vago de mais baixa energia. Como o elétron que entra é atraído pelo núcleo positivo, a formação de íons negativos é geralmente exotérmica. A energia liberada é conhecida como a afinidade eletrônica. Para alguns átomos, a afinidade eletrônica parece ser ligeiramente negativa, ou seja, a energia é absorvida quando o elétron se combina com o átomo, e as afinidades eletrônicas tendem a ter valores menores, em módulo, do que as energias de ionização. Os fatores que regulam a magnitude da afinidade eletrônica são a carga nuclear e a repulsão elétron-elétron, sendo que este era um fator menos importante na formação de íons positivos, e agora aparece e se torna significativo, porque os elétrons contidos nas camadas internas do átomo exercem uma carga negativa coletiva que cancela parcialmente a carga do núcleo e diminui a tendência de formação de íons negativos. Por causa desses efeitos opostos, as tendências periódicas nas afinidades eletrônicas não são tão claras como no caso da energia de ionização, especialmente nas primeiras linhas da tabela periódica, em que pequenos efeitos tendem a ser ampliados, porque um elétron adicionado produz um grande aumento percentual no número de elétrons no átomo. Em geral, podemos dizer que as afinidades eletrônicas se tornam mais exotérmicas à medida que avançamos da esquerda para a direita ao longo de um período, devido ao aumento de carga nuclear e diminuição do tamanho do átomo, e se observam algumas irregularidades. Nos elementos do grupo 2, o orbital 2s preenchido protege o núcleo tão eficazmente que as afinidades eletrônicas são ligeiramente endotérmicas, como no caso do berílio. Os elementos do grupo 15, como o nitrogênio e fósforo, têm valores bastante baixos de afinidade eletrônica, possivelmente pela necessidade de acomodar o elétron adicionado em um orbital p preenchido pela metade, p3 seta apontando para a direita, p4, o que introduz uma repulsão elétron-elétron em um dos suborbitais p. A tendência vertical na tabela periódica é que a afinidade eletrônica se torne menos exotérmica nos períodos sucessivos, devido à melhor proteção do núcleo por mais camadas internas e pelo aumento no tamanho do átomo, que dispersa melhor a carga negativa no espaço. Esse vídeo faz parte do livro Química Geral, disponível nas formas físicas e como e-book. O link para o livro está na descrição.
Obrigado por acompanhar o canal e tem mais conhecimento químico disponível.